Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, pessoal, eu vou trazer para vocês algo diferente. A gente vai fazer uma análise aqui em dois ativos. Nós vamos fazer uma análise no EURUSD, Timeframe H1, e no GBPUSD, Timeframe H1 também, tá ok? Então eu vou trazer aqui exatamente a análise desses ativos, os pontos que eu vou procurar estar analisando durante a semana. Lembrando que esse vídeo a gente está fazendo no dia 22/11, às 10 horas da noite, tá ok? Então eu vou aqui exatamente mostrar os pontos que eu vou procurar para executar ali exatamente minhas entradas, tanto de compra como de venda nesses dois ativos, tá ok? Então, caso vocês tenham interesse que eu analise um ativo específico que não sejam esses dois, deixem nos comentários desse vídeo que eu vou trazer ele aqui para vocês também. Então, vamos para o vídeo. Pessoal, é o seguinte, agora nós estamos aqui na nossa paridade EURUSD, deixa eu colocar aqui, EURUSD, Timeframe H1, tá ok, pessoal? Seguinte, como nós podemos ver, nós temos aqui o EURUSD em uma região de resistência. O que vem a ser uma região de resistência? Pessoal, uma região de resistência é basicamente uma região em que o preço do ativo tem dificuldade de ultrapassar, tá ok? Em que os compradores perdem força quando o preço do ativo chega naquela determinada região. Os compradores, pessoal, são exatamente os participantes do mercado que fazem com que ocorram as movimentações de baixa. Já os vendedores são os participantes do mercado que fazem com que ocorram movimentações de baixas, tá ok, pessoal? Então, os compradores são sempre associados aos touros, que são exatamente que os touros eles atacam de baixo para cima, fazendo ali uma movimentação de alta. Já os vendedores, eles são ali, nós temos ali exatamente o urso, né? Nesse caso, que o urso, o ataque dele é de cima para baixo, ele dá patadas de cima para baixo, que são exatamente o tipo de movimentação que os vendedores fazem no mercado, que são movimentações de baixa. Então, na região de resistência, ela é formada exatamente porque nós temos uma região de preço em que os compradores perdem a força. E quem toma a maior força nesse caso, quando nós temos quando o preço se aproxima de uma região de resistência, então vamos simular o seguinte. É uma região em que os compradores perdem a força e quem toma a força são os vendedores. Então o que acontece? Nessa região aqui, quando o preço se aproxima dela, dependendo do comportamento, pessoal, é uma região que a gente pode utilizar exatamente para executar ordens de venda. Nesse caso, como eu executaria ordem de venda no cenário que nós temos atualmente aqui no EURUSD? Como nós sabemos que o preço do ativo ele se aproximou de uma região de resistência, para eu executar ordens de venda aqui nesse caso, eu vou aguardar o quê? Primeiro critério que eu posso aguardar, tá ok? Nesse caso, barra de força vendedora. Então, a barra expressiva de venda pode me indicar exatamente que nós vamos ter o quê? Uma possível e uma nova movimentação de baixa, indicando exatamente que os compradores perderam a força e quem tomou aquela força no momento atual foram exatamente os vendedores. Beleza? Segundo critério que eu posso utilizar também quando o preço do ativo chegar próximo a essa região, eu posso aguardar também nesse caso sombras expressivas nas máximas próximo dessa região aqui, indicando também que os compradores não estão conseguindo firmar o preço do ativo, o preço do euro em relação ao dólar americano, em regiões mais altas, em preços, né, nesse caso, mais altos. Por conta disso, eu posso utilizar esses dois critérios para executar a minha ordem de venda, ou também eu posso utilizar algum padrão baixista, algum padrão de candlesticks baixista, tá ok, pessoal? É muito importante entender que os padrões de candlesticks eles devem ser utilizados dentro de um contexto, não é a qualquer momento que você pode utilizar um padrão de candlesticks. E aqui é exatamente um contexto onde você pode utilizar um padrão baixista para você, para exatamente incrementar ali o seu processo, né, a sua tomada de decisão de venda nesse caso dos ativos, beleza, pessoal? Bem, agora vamos entender como eu executaria nesse caso uma ordem de compra tendo como base esse cenário, tá ok? Pessoal, é o seguinte, as regiões de resistência elas, como eu já expliquei para vocês, são regiões onde os compradores perdem a força, porém, em um determinado momento, pode acontecer dos compradores, nesse caso, deixa eu voltar aqui. Então, nós temos uma região de resistência aqui. Pode ocorrer... Opa, deixa eu colocar em branco. Pode ocorrer, pessoal, a seguinte situação. Pode ser que ocorra o rompimento dessa região. Então, o que antes nós tínhamos uma região em que os compradores tinham, não tinham força, né, nesse caso, para manter ali exatamente os preços naquela região ali, os vendedores tomavam parte ali nas negociações, né, se tornavam ali exatamente mais fortes e ocorria ali exatamente uma movimentação de baixa, né, exatamente a batalha do touro e do urso. Em um determinado momento pode ser que ocorra o quê? Ocorra o rompimento dessa região. A partir do momento que ocorreu o rompimento dessa região, o que eu vou aguardar para confirmar essa movimentação de alta? Porque quando nós temos um rompimento de uma resistência,
a tendência é que nós temos ali exatamente movimentações de alta agora. E quando nós temos ali possíveis movimentações de alta, como nós vamos se posicionar no mercado? Nós vamos se posicionar junto com os compradores, então nós vamos executar o quê? Ordens de compra. Então, a partir do momento que ocorreu o rompimento, o que eu gosto de aguardar para executar a ordem de compra nesse caso? Pessoal, eu gosto de aguardar o quê? Eu gosto de aguardar exatamente o pullback, que é exatamente após o rompimento, ocorre aqui exatamente uma movimentação de baixa, tá ok? E a partir desse momento, exatamente após ocorrer aqui essa movimentação de baixa, eu vou esperar o que para utilizar como critério para executar uma ordem de compra? Vou aguardar, nesse caso, uma barra de força compradora que vai me indicar o que? Vai indicar que quando o preço do ativo tentou voltar a regiões mais baixas, tentou voltar ali exatamente aquela nossa faixa onde nós tínhamos a nossa resistência, ele não conseguiu ultrapassar, nesse caso, fazer movimentações de baixa. E o preço não voltou aqui exatamente para as nossas regiões, onde nós temos aqui a nossa resistência, tá ok? Então, ocorreu uma barra de força compradora nesse caso, isso pode indicar para a gente o que? Movimentações de alta. Então eu vou executar a ordem de compra com base nisso. Qual outro critério eu posso utilizar? Eu posso utilizar também exatamente sombras expressivas nas mínimas aqui, indicando exatamente que os vendedores perderam a força. Nesse caso aqui, pessoal, após o rompimento, ocorreu uma movimentação de baixa, em que os vendedores tentaram retomar ali aquelas regiões mais baixas, porém os compradores tiveram mais força, através de que você pode visualizar essa questão, através de uma barra de força compradora, por exemplo, ou através de sombras expressivas. Então, eles tentaram fazer movimentos ali, tentaram alcançar, né, e fixar o preço do euro em relação ao dólar americano em regiões mais baixas, e eles não conseguiram. Tendo em vista que eles não conseguiram, nós só temos dois participantes, os compradores e os vendedores. Se os vendedores perderam a força nessa região, quem vai tomar conta dessa região agora vão ser ali exatamente os compradores. E o que os compradores fazem? Eles fazem ali exatamente movimentações de alta. Então a nossa ideia é exatamente utilizar esses critérios específicos para executar nossas entradas de compra ou venda, tá ok? A ideia aqui, pessoal, é sempre ser reativo. Então nós nunca vamos ser ativos. Como vocês podem ver, nós não vamos aguardar simplesmente esse rompimento aqui para executar nossa ordem de compra, ou de compra nesse caso. Ou nós não vamos aguardar simplesmente o preço se aproximando aqui dessa nossa região de resistência para executar nossas ordens de venda. Nós vamos aguardar sempre exatamente que o mercado reaja, tá ok? Então nós vamos aguardar movimentações que vão nos indicar exatamente para onde o preço do ativo tende a ir após exatamente esse tipo de comportamento, tá ok? E essa é exatamente a ideia do EURUSD. Caso ocorra aqui, nesse caso, uma barra de força vendedora, pode indicar para a gente, por exemplo, uma movimentação de baixa, ou uma sombra ali bem expressiva nas máximas também pode indicar para a gente uma movimentação de baixa, ou caso ocorra o rompimento dessa região, eu vou exatamente aguardar um pullback e aguardar posteriormente, né, depois do pullback, eu vou aguardar ali exatamente uma barra de força compradora ou sombra expressiva ali nas mínimas, exatamente para eu executar a minha ordem de compra nesse caso, tá ok, pessoal? Então dessa forma vocês conseguem ver que a partir de uma análise, né, a partir do momento em que eu consigo identificar exatamente uma resistência, eu consigo traçar ali e ter a regra bem clara de quando eu vou executar a minha ordem de venda e de quando eu vou executar a minha ordem de compra, sempre operando ali, né, a favor, nesse caso, da reação, né, do comportamento exatamente do ativo que a gente está operando. Agora vamos dar uma olhadinha, pessoal, no GBP/USD. Pessoal, é o seguinte, agora eu estou aqui exatamente no GBP/USD e como vocês podem ver, o preço do ativo está aqui exatamente... Opa, deixa eu dar zoom aqui. Como vocês podem ver, pessoal, a gente tem aqui exatamente uma região de resistência. Aqui, pessoal, eu vou utilizar exatamente os mesmos critérios, ok, que nós já utilizamos, que eu já expliquei para vocês lá no EURUSD. Então, opa, deixa eu colocar em branco aqui para ficar um pouco mais intuitivo. Como vocês podem ver aqui, pessoal, caso ocorra, nesse caso aqui, ó, ele está tentando exatamente romper essa região aqui, ó. Então, deixa eu tirar aqui a ferramenta. Como vocês podem ver, ele está tentando romper exatamente aqui essa nossa região, essa nossa resistência, tá ok? Nesse caso, o que eu vou aguardar aqui para executar uma ordem de compra? Eu vou aguardar exatamente um pullback com aqueles outros comportamentos que eu expliquei para vocês. Uma movimentação, nesse caso, um candlesticks de compra expressiva após a minha movimentação, né? Após o meu pullback, ou eu posso aguardar também o que? Posso aguardar exatamente sombras expressivas ali nas mínimas, tá ok? Pessoal, um outro critério que eu esqueci de falar para vocês lá no EURUSD, que é interessante utilizar após o rompimento dessa região, são exatamente os padrões de candlesticks altistas. Porque a gente vai procurar também, né, visualizar para ver se a gente vai ter esse tipo de comportamento no mercado. Exatamente porque a gente está dentro de um contexto, tá ok, pessoal? Então, quando ocorrer o rompimento, eu também posso ali aguardar o pullback. Após o pullback, eu posso aguardar também
um padrão de candlestick altista, tanto aqui para o GBP/USD, assim como lá para o EURUSD. Nesse caso, caso o preço da libra esterlina em relação ao dólar americano, ele volte exatamente aqui para dentro da nossa região de resistência, o que eu vou fazer, caso ele volte, opa, deixa eu voltar aqui, caso ele volte aqui para essa nossa região de resistência, o que eu vou fazer? Eu vou procurar exatamente aqueles mesmos critérios. Assim que ele voltar, caso ocorra a movimentação e ele volte, não ocorreu pullback, não ocorreu barra de força compradora, então eu não executei minha ordem de compra, tá ok? O preço do ativo acabou retornando aqui nesse caso, ocorreu um falso rompimento. O preço do ativo acabou retornando aqui para dentro, nesse caso, da minha resistência. O que eu vou aguardar agora? Vou aguardar exatamente aqueles critérios que eu iria utilizar para a minha operação de venda, que são quais critérios? Barra de força vendedora, sombras nesse caso expressivas exatamente ali nas máximas, ou também aguardar ali nesse caso um padrão baixista para que eu possa executar a minha ordem de venda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido aqui exatamente esse conteúdo. Caso vocês queiram que eu continue com esse vídeo de análise, que eu traga também outros ativos, deixe uma mensagem aí embaixo desse vídeo que eu vou estar lendo todas as mensagens que vocês enviarem. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.